Bom dia, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra da Comunidade Cristã da Zona Sul. Lá em João capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante aqui, né? Esse texto é poder mais conhecido, né? A respeito daquela mulher samaritana. E Jesus responde para aquela mulher, porque ela pergunta onde se deve adorar, se é um lugar, e Jesus responde para ela, né? E onde se deve adorar, e completa dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre adoração, e tem muitas pessoas que confundem o que é adoração. Adorar a Deus não é simplesmente você vir aos cultos aos domingos e louvar a Deus uma hora ali e depois tem a pregação. Não. Adoração é um estilo de vida. E nós temos na Bíblia algumas pessoas como exemplo de verdadeiros adoradores, né? A gente pode citar Paulo e Silas, né? Estavam ali presos, acorrentados, e numa cadeia, num lugar muito escuro, e simplesmente Paulo, ao invés de estar reclamando daquela situação toda que ele estava vivendo, ele louvava o Senhor e ele cantou, adorou ao Senhor. E você sabe o que aconteceu? Houve um terremoto e as cadeias que prendiam ele, né? As correntes foram quebradas e a porta da cadeia se abriu. E o carcereiro, ele queria tirar a própria vida dele, mas e Paulo pôde pregar ali para ele. Mas o exemplo ali é que em momento algum eles murmuraram. Outro exemplo de um homem que era um verdadeiro adorador, Daniel. Havia um edito do rei que eles tinham que reverenciar ao rei. E Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava e adorava ao Senhor. E ele foi para a cova dos leões. E Deus o tirou dali. Quer dizer, é um outro adorador. E também podemos falar de Jó, né? Jó era um homem reto, um homem justo e que se desviava do mal. E você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi provado. Ele perdeu bens, filhos e a saúde dele. Mas em momento algum, Jó amaldiçoou a Deus. E no final, a gente vê lá, no final do livro de Jó, Deus retornou tudo aquilo, né, que Jó tinha perdido, Deus restituiu. Filhos, bens e saúde. E por que também não falar em Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E era chamado amigo de Deus, né? E um dia ele pecou com Betseba. E nós temos no Salmo 51, um salmo de Davi, ele expõe-nos todo o seu pecado. E
E também, a gente pode falar também de Abraão, né? Abraão teve a promessa de Deus que teria um filho. E aí, Deus provou a Abraão ali, pedindo que ele oferecesse a Deus seu único filho. E ele não negou isso. E quando ele estava para tirar a vida do seu filho, um anjo do céu bradou e disse: não faça isso, Abraão. Eu sei que você teme a Deus. E ele foi ali depois, ofereceu um holocausto ao Senhor, adorou ali no monte a Deus. Algumas coisas que a gente pode ter aqui como cuidados especiais que a gente tem que ter na adoração. A gente tem que buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. Focar em Deus. Desenvolver uma vida de santidade. A gente tem que ter uma vida de separação. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Praticar uma adoração diária e não apenas no domingo. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Na oração do Pai Nosso, tem um trecho que fala: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, será que a gente tem feito a vontade de Deus? O maior exemplo disso é Jesus, ali no Getsêmani, né? Ele falou assim, quando ele orou uma vez e depois falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade que se cumpra, mas a tua vontade se cumpra. Será que a gente tem feito essa oração? Será que a gente tem buscado a vontade do Senhor ou buscado a nossa vontade? E Jesus era um exemplo a seguir em termos de adoração. Quando ele estava ali no Monte da Transfiguração, onde ele conversou com Moisés e Elias, estavam ali Pedro, João e Tiago, e os discípulos viram uma voz do céu que falava: este é o meu filho amado, nele tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. A gente tem que ter um tempo com Deus, um tempo com a palavra, um tempo com os irmãos. Isso é muito ensinado aqui na CCZS. E que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que buscam a vontade do Senhor e também fazer como está escrito na palavra do Senhor ali. Paulo fala, né, que nós não devemos amar ao mundo, né? E João também fala sobre isso. E nós devemos amoldar ao mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, assim como as suas concupiscências. A gente deve buscar a vontade do Senhor e buscar uma vida de santidade e adoração. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, a gente tem que ser servos que busquem a vontade de Deus. Ser servo como Isaías, né? O profeta Isaías, ali no capítulo 6, ele teve uma visão do trono de Deus e ele disse assim: ai de mim, né? Que tem lábios impuros. E aí o anjo ele teve a visão de um anjo colocando uma tenaz na boca dele e limpando ele de toda impureza, porque ele diz que no ano da morte do rei, né, que
que estava ali na vida de Isaías, que ele estava ali reinando naquele lugar. Isaías teve um encontro ali com o Senhor, ali pôde consagrar ao Senhor. E ele se dispôs, eis-me aqui. Quando ele falou, a quem, Deus falou com ele, a quem enviarei? Envia a mim, eis-me aqui. Então que a gente possa estar pronto para buscar a vontade do Senhor e levar uma vida de santidade. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus.